quatro. Pode quatro. 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 1, 2, 3. Quatro. Olá, olá! Esse é o Pod 4 especial Top Pod 5. Pode ter joguinhos. Pode se divertir com os amigos. Pode fazer listinha. Só não pode acreditar em presidente genocida e sair de casa sem motivo aparente. Eu sou o Daniel Colim, @DanielColim, _ator. Eu sou a Natasha Vilar, @VilarNatasha. Vilar é com 2 L's. Eu sou o Juliano Barreto, @JulianoBarretoOficial. Eu sou o Vinícius Zuravski, @ViniZuravski no Instagram, ZURAWSKI. O nosso programa é geralmente gravado no estúdio Porta da Toca, que é um estúdio que tem a parceria com a produtora Fly Audio. Só que nós estamos em quarentena, como vocês já sabem, então esses nossos programas estão sendo gravados cada um da sua casa, remotamente, na distância social que precisa ser cumprida. Então vocês não reparem, qualquer probleminha de áudio, qualquer cavalada, um delayzinho é normal. A cavalada. Que sutileza. E a gente também decidiu que a gente vai manter os episódios das terças-feiras sempre com uma pessoa convidada especial. E nas quintas-feiras, que é esse episódio especial, a gente vai contar com a participação de Vinícius Zuravski, nosso integrante vitalício que tá morando na Bahia. E se você ainda não percebeu e foi lento, nós estamos com um cronograma maravilhoso de lives no Instagram. Então não perde o teu tempo, ou melhor, ganha o teu tempo e vai nos assistir sempre alguns dias onde não tem episódio às 5 da tarde no @pod4. 4 por extenso, galera. Ele tá morando na Bahia, mas o sotaque segue bem gaúcho, né? Pode nos assistir. E hoje, gente, nós decidimos dar uma aliviada na atenção, porque a gente tem tocado só em assuntos pesados aqui no nosso podcast, e decidimos fazer joguinhos entre nós. Então, o tema de hoje é Top 5. Como Então, vai rolar isso, hein, Vini? Nós vamos lançar uns para os outros e também para pessoas especiais que estão vindo de lugares diferentes. Pergunta de top 5 coisas. Por exemplo, top 5 livros que você leu ano passado. Top 5 músicas que você não precisa mais ouvir. Top 5 pessoas que apoiam Bolsonaro que você não precisa citar o nome. E assim, nós vamos citando pessoas e coisas e... Mas também tem algo bem interessante da gente fazer, que é pensar em top 5 pessoas que nos inspiram. Eu falo em coletivo como grupo Pod 4. O que vocês acham? Sim. Acho ótimo. E a gente se propôs a essa ideia, e o Pod 4 então vai sugerir aqui durante todo este programa 5 pessoas que vocês deveriam estar mais atentos e seguir. E eu gostaria de começar com uma dessas nossas pessoas, nosso Top 5, que é indicar que vocês sigam no Instagram e acompanhem de pertinho Leona Vingativa. Pra quem não conhece Leona Vingativa, ela ficou famosa, ela virou meme, ela virou tudo em 2008, quando era criança ainda. Ela fez um vídeo na internet. Muita gente viu na época que era tipo, para tudo que eu tô indo pra Paris agora, que ela fazia uma vilã de novela mexicana. Ficou bafo, e conforme foi crescendo, ela se assumiu como trans, e hoje ela faz músicas na internet. Muita gente segue, muita gente ainda usa ela como deboche, mas eu encaro a Leona Vingativa como uma das grandes performers brasileiras que a gente tem. Ela tem 2 vídeos que eu queria indicar que vocês vejam no YouTube, que é Acaba com o Lixão, que é uma paródia de Bola Rebola, e Lixo na Sua Cara, que é uma parada de Na Sua Cara. E ela tá sempre no meio do lixão, fazendo crítica a isso. Ela é maravilhosa. Bora lá, galera. Nós não sabemos, a gente não se contou, obviamente, antes quais são os top 5, porque quem sabe faz ao vivo e a gente tá aqui pra pagar vale mesmo. Então talvez algumas se repitam, enfim. Mas é o seguinte, amigo. Vamos lá. Eu quero saber qual é o teu top 5 lugares inusitados, veja bem, que tu já transou ou que tu pensa que seria interessante Eu tô suando. transar. Tô dando essa colher de chá, hein? Ai, então, Natasha, que Meu difícil responder isso, esse top 5, sem se expor demais, né? Mas tá, tem um lugar que é um lugar muito legal, um lugar sagrado, assim, um lugar lindo, cheio de energia, que é a Praia da Pinheira. Praia da Pinheira é uma praia antes de Florianópolis,
uma praia linda, assim, uma praia de pescadores, uma praia bem deserta, que, como tu pode imaginar, assim, é um cenário bem interessante para uma cena Ai, que romântico. privê, assim, na praia de noite, praia deserta e tal. Então já aconteceu. E também, eu queria não expor muito, mas tá, a gente vai acabar, vou acabar expondo, né? Tem um motel em Porto Alegre, que eu não vou falar o nome porque não tá nos patrocinando, que é um motel que é temático. Todos os quartos, todas as suítes são temáticas. Uma vez eu fui nesse motel, a gente não tinha escolhido previamente qual era o quarto. E aí deram a chave do quarto, a gente entrou no quarto e tinha um confessionário. Sim, um confessionário de igreja. Meu Jesus. E aí tá. Vocês já imaginam, né? Tô aqui confessando e, enfim, confessei aqui, confessei lá. Pesado. Chocada. Tá, que mais? Tá, tem outras coisas, tipo assim, na rua. Adoro. Ok, essas coisas são assim. Tem uma outra de adolescente, assim, que é adolescente imprudente, que é tipo assim, guarita de salva-vidas na praia de Capão da Canoa. Acho que vale, nessa confissão vale contar. Ai, meu Deus, que mais? Deu, chega à disposição. Agora, eu é que vou fazer a pergunta pro meu amigo Vinícius. Vinícius, eu quero te fazer uma pergunta muito legal, bem lúdica, e não tem nada de sacanagem. É uma pergunta que eu quero que tu puxe na tua memória pra me responder. Eu quero que tu tente fechar o olho e lembrar pra gente o top 5 de lugares mais incríveis que tu já teve na tua vida. Eu vou começar por um que é o mais recente. Me chamem de burguês, foda-se. Eu fui competir ano passado na Europa. Rica! Burguês! E aí, no momento que eu pisei na cidade de Paris, no centro, assim, comecei a olhar, eu chorava, rios. Foi uma coisa muito emocionante pra mim. Paris, então. Esse foi o momento, lugar 1. Lugar 2, um cantinho em Caxias do Sul, que a gente foi para um meio de um campo, assim, em Caxias do Sul, e foi o céu mais lindo que eu vi na minha vida. Amigo, desculpa, mas eu acho que tu falou sem querer Caxias do Sul. Mas eu fui. E é verdade. Parecia de filme, sabe? Aquelas estrelas caindo. Só foi 2, né? Foi, Difícil, só 2. gente. Foi. Vou agora botar um lugar que eu queria estar agora, que é na minha casa em Porto Alegre. Quarto lugar. Boa. Quarto lugar, num palco. Boa. Arrasou. E quinto lugar, lembrando só, que não são posições hierárquicas. A gente está apenas citando coisas e não posicionando elas. E quinto lugar foi quando eu fiz a reinauguração do Beira-Rio, que é um estádio do time internacional de Porto Alegre. E foi uma das coisas mais emocionantes da minha vida, estar dançando no meio daquele campo e ver aquela arquibancada enlouquecida gritando. Foi de arrepiar. Massa. É isso. Gente, veja bem, eu estive presente em mais da metade desses lugares. Assim, não sei se é uma coincidência, eu diria que não, mas o único lugar que eu não tava foi Paris. Ai, meu Deus. Pobre! Tá. Obrigada, amigo. Eu vou botar alguém na forca agora. Mentira, não vai ser Quem tanto é eu? assim. O Daniel. Vai ser pra ti mesmo, Daniel. Ai, Jesus. A minha pergunta é: top 5 pessoas que a comunidade LGBTQI+, deveria agradecer. Agradecer. Eu. Ele vai começar por ele mesmo. Eu acho muito abrangente, mas eu vou tentar falar assim, os que vieram na minha cabeça. Eu penso de cara na RuPaul, porque eu acho que ela deu uma revitalizada nessa cultura drag no mundo, apesar de higienizar também, mas deu essa visibilidade à galera drag. Eu falaria também da Rogéria, travesti brasileira, que derrubou muitas barreiras e foi uma das primeiras travestis, né, a ocupar esse espaço da mídia. Penso muito no Ney Matogrosso, que com Secos e Molhados deu essa mexida na música no meio da ditadura militar. Quem mais, Brasil? Queria falar do Gugu. Alô! Eu queria
eu queria também nomear não só uma pessoa, até porque a gente não sabe o nome dessas pessoas, mas todas as pessoas que lutaram em Stonewall, que foi um marco importante nos Estados Unidos. Por último, deixa eu pensar. Eu acho que a gente tem que agradecer a comunidade LGBTQI+, tem que agradecer muito a galera trans e travesti que tá nas ruas se prostituindo e dando a cara a tapa, enquanto muita gayzinha padrão tá aí se escondendo. Enfim, sem julgamentos. Tá, Natasha, top pra ti. Tô nervosa. Top 5 frases sapatonfóbicas que você já escutou na sua vida. Uma é, tá, mas se tu gosta desse estilo gurizinho, então por que tu não fica com homem? Essa é bem forte mesmo. Ai, tem uma que eu odeio. Que é, nossa, mas tu é tão menininha. Que também vai ao encontro disso que eu falei agora. Que é tipo assim, não diria. Tinha uma que tinha me vindo na cabeça. Tá. Que tem aquela que ela é sapatão porque um homem não comeu ela direito, né? Tem uma que é básica, que eu acho que todo mundo ouve, mas que eu odeio, que acho que não é tão sapafóbica, mas que é uma fase, que isso aí é só uma fase. E foram 4, né? Tá. Que se reclamar, eu vou te comer e vou comer tua namorada junto. Ainda bem que a gente vai fazer um programa mais leve hoje, né? Gente, depois dessa voadeira na teta que a Natasha nos deu, quem sabe a gente fala da segunda pessoa que a gente pensou pra indicar como alguém relevante da comunidade LGBTQI+, que você em casa devia conhecer melhor. Vamos, vai, Ju! Eu vou falar então. Eu vou falar uma pessoa maravilhosa, que é uma pessoa que representa, que leva de verdade, não só na simbologia, mas na prática, na vida real, a nossa bandeira com orgulho. Atena Beauvoir. Atena Beauvoir é a minha inspiração, a inspiração que eu deixo em dedicação pra nós, que inspira todo mundo aqui do Pod 4. Ela é uma mulher trans com muito orgulho, escritora existencialista, filha literária de Simone de Beauvoir. A Atena escreve poesia, rima com métrica e ritmo de slam. Ela é uma pessoa maravilhosa, a gente aqui do Pod 4, todo mundo adora ela. Deixamos um beijo pra Atena Beauvoir. Rapidinho a gente quer fazer um programa especial só com a Atena, gente. Beijo, Atena Beauvoir. Beijo, Atena! Sigam ela no Instagram, @AtenaBeauvoir, Beauvoir que nem da Simone Beauvoir. E aproveitando depois dessa dica, a gente quer agora chamar um depoimento de alguém que tá bem longe de nós, que a gente adora muito e que topou entrar nessa brincadeira com a gente. Eu perguntei pra ele quais são 5 acontecimentos LGBTQI+, mais importantes dos últimos tempos pra ele. E olha o que ele respondeu. Fala galera que acompanha o Pod 4, eu sou Gabriel Rocha, Lei de Nada, e eu estou aqui a convite do meu amigo maravilhoso que nunca errou, Daniel Colim, e ele me desafiou a falar meu top 5 de acontecimentos LGBT. E assim, eu tenho uma lista muito grande para falar, mas eu vou falar de 5 coisas que me marcaram pessoalmente, assim, eu acho que são muito importantes. Eu vou começar falando da aprovação do casamento LGBT aqui no Brasil, e isso é muito importante pra gente. Uma outra coisa também que eu acho que foi um marco, e foi bem recente, é o uso de nome social para transexuais aqui no Brasil. Isso é muito, muito importante. Uma outra coisa que não é no Brasil, mas que eu acho que é legal também, que viralizou uma foto há um tempo atrás de um político do Canadá com a família dele, e a foto é ele, o marido e as 2 filhas gêmeas. E isso eu acho que é muito legal porque mostra que independente do nosso gênero, da nossa raça, a gente pode sim, e a gente está apto sim para administrar cargos de extrema importância. Uma outra coisa que também é bem importante foi que a OMS declarou que homossexualidade não é uma doença psicológica. Porque, pasmem, haviam muitas pessoas, e ainda existem pessoas que acham que ser gay, né, ser homossexual, é uma doença. E isso é extremamente triste, mas enfim, já foi declarado, né? Ou seja, tirem isso da cabeça de vocês. Uma outra coisa que não é, né, tô falando por último, mas não é menos importante, que é a nossa maravilhosa Pablo Vittar cantando em 2 programas de maior audiência do Brasil, de maior audiência da família tradicional brasileira, que é o Domingão do Faustão
E agora, recentemente, o BBB. E ter uma drag queen cantando, podendo mostrar o talento e tendo lugar de fala em lugares tão grande, com tanta visibilidade, e é onde a família tradicional brasileira assiste. Eu acho isso sim um marco, eu acho que é um acontecimento que vale a pena ser falado. Enfim, esse foi minha listinha de top 5. Eu poderia ficar falando aqui durante horas, mas eu acho que de antemão já está bom. Um beijo para todo mundo que escuta o podcast Pod 4 e foi um prazer estar aqui com vocês. Um beijo. Alô, Gabi, @LadyNada, Lady com 2 Ds e Y. Sigam no Instagram. Muito obrigada pelo depoimento. Quando tu vier pra cá, pra Porto Alegre, por favor, venha fazer parte de um programa com a gente. E agora... Lady Nada é conhecidíssima, famosa, amores. Bom, te atualiza isso, tu não conhece. Olha só. Agora eu quero falar de uma pessoa também que inspira a gente aqui no Pod 4. E a maioria das pessoas que a gente tá recomendando pra vocês conhecerem os trabalhos são pessoas que a gente quer ter aqui. Então, provavelmente, em breve vocês escutem essas vozinhas aqui. Mas é o seguinte, minha amiga, que eu admiro, que me serve como inspiração e a galera toda que conhece o trabalho e sei que admira também, é a Paloma Bettina, também conhecida como Pan, que é uma artista de rua, malabarista, atriz, cantora, que sustentou por muito tempo essa família com grana de sinaleira. E conheci através do Natal Luz, e ela chegou lá e ela conquistou o coração de muita gente, assim, numa tacada só. Então eu recomendo que vocês conheçam o Instagram dela, @PalomaBettina_. E ela faz aquelas coisas de bola de contato, gente, aquela coisa que é transparente, que tu fica besta olhando, sabe? Foi assim que eu me apaixonei por ela. Beijo, então, Paloma! Ela é maravilhosa. Conheçam, ela é muito maravilhosa mesmo. Essa é a minha dica. Brasil, seguinte, podemos passar pro segundo bloco de top 5s? Ai, sim, o primeiro foi depressivo, sim, né, gente? Eu fiquei meio mal. Eu fiquei constrangido pelo Juliano. Tá, quem começa? Eu pergunto pro Vini, pode ser? Tá. Então é o seguinte, amigo, eu quero saber. Essa era pro Dani, mas eu mudei porque eu vou ficar constrangida por ele. Top 5 situações constrangedoras que tu já passou no universo gay. Ai. Ai, difícil de pensar isso aí. Eu sei uma tua, amigo. Quer que eu diga? Eu também sei o que eu diga. Vamos supor que, tá, uma situação, assim, bem longe da gente. Tu tá indo pra casa de um e descobre que outro Eu acho isso bem constrangedor. Eu acho bem constrangedor. Tu acha, Dani? Tu acha, Daniel? Uhum. Eu acho bastante. Eu acho também. Ou tu vai e de repente o E daí tu tem que sair, por exemplo, pela janela, amarrado em lençóis. Eu acho horrível quando tu acha na gaveta e não consegue desligar depois. Ou por 2 semanas. Gente, vai ser Pi atrás de Pi. Bom, eu acho que foi isso, Vini. Obrigada. Próximo, Vini, é tua vez. Chega. Ju, top 5 pessoas que tu apagaria do ramo musical. Pelo amor da vaca Jersey. Ah, então, gente, apagar é uma coisa muito forte. Eu acho que eu não apagaria ninguém da música popular brasileira, nem da mundial. Mas eu acho que, claro, gosto é gosto, né? Então tem coisas que a gente gosta mais, coisa que a gente gosta menos. Então eu vou falar de gosto, e gosto não se discute, né? Mas, por exemplo, assim, tem uma banda que eu realmente tento gostar, mas eu não consigo. Eu não consigo gostar de Los Hermanos, gente, sério. Ah, eu gosto Eu posso até tentar, mas eu não consigo. Eu tenho até amigos que gostam pra caramba, a gente discute, tem discussões, assim, existenciais sobre Los Hermanos. Ah, eles são chatos. Mas, eu não consigo gostar. Outra banda que eu também não gosto, não consigo gostar, é Legião Urbana.
Preciso assumir que eu não consigo gostar. Apesar de achar que o Renato Russo é um ícone. Ele era uma bicha, tá? Deixa ele. Um ícone pra nossa comunidade LGBT. Um escritor fantástico, um poeta incrível. Pra mim, ele tinha que escrever livros, porque as canções dele, pra mim, são super deprês. A voz dele é deprê demais. Então, assim, pro meu gosto, eu não gosto. Mas entendo que tem muita gente que adora e acho maravilhoso que tenha gente que goste. Eu realmente não consigo ouvir. Tem uma pessoa que todo mundo gosta, que é a Enya. Dizem que é uma música mística, uma música pra acalmar. Gente, aquilo não me acalma. Eu tenho uma irritação profunda com Enya. Começa a tocar aquilo... Aquilo me dá uma irritação profunda, totalmente profunda. Não, aquilo não me acalma em nada. Aquilo me irrita muito. Outra banda que me irrita muito é Kid Abelha. Na verdade, a Paula Toller é linda. Cada ano que passa, cada dia que passa, ela tá mais bonita. Mas eu acho as canções muito chatinhas. Apesar delas estarem na cabeça de todo mundo, porque tocou muito na rádio, muito na mídia. Eu acho que de Abelha é uma banda chatíssima. E acho as músicas chatérrimas e aquele saxofonista chatíssimo. E tá, tem a primeira de todas, né? A maior de todas, a número 1, que é Capital Inicial. Capital Inicial é insuportável. Eu jurei que tu ia falar Capital Inicial. Agora sou eu que pergunto pra ti, Daniel. Ai, meu Deus. Meu Deus. Me Tudo ajudem, bom, gente. Daniel? Tudo bom, Daniel? Eu tô ajudando Esse- vocês. Eu não vou ajudar em nada. Esse é o meu fique lute. momento, Daniel. É agora, Daniel. Daniel, Para, minha tu... mãe tá escutando Vai, esse pod criatura. 4. A nossa Tá, também, ela tá Daniel. escutando. Daniel, é o seguinte. Tu é um cara conhecido por ser um cara extremamente alto astral, um cara de bom humor, um cara bacana, um cara engraçado, um cara super bem-humorado. Porém, Tá, deu? eu te conheço, assim, mais na intimidade da família e tal. E sei que quando tu te embravece mesmo. Quais foram os top 5 de vezes que te tiraram completamente do sério? Bah! Miséria, agora vai vir um mundo abaixo. Que me tiraram do Não sério. precisa citar nomes, nem exatamente o evento. Só que tu te lembre e dê algumas noções de vezes Necessariamente alguma coisa que me deixou com muita raiva, é isso? que... Muita raiva, que tu perdeu o controle. Na Eu me vida le- inteira, tá? Infância vale também. Sim, eu me lembro que quando eu tive uma briga dentro de um grupo que eu trabalho, que foi uma vez que eu fiquei muito... Eu me lembro de ficar muito fora de mim, um grupo de teatro, eu me lembro que eu tremia de ódio, assim, se eu pudesse quebrar a sala inteira eu quebrava. Eu me lembro que quando o Bolsonaro foi eleito eu chorava de ódio. Eu chorava. Gente, deixa eu Todos retratar nós, essa né? cena Eu pra também. vocês, que foi algo que me marcou muito. A gente foi pra casa do Dani ver o resultado da votação. E um pouquinho antes, o Dani chamou o Heitor, o filho dele, que na época tava com 7 anos, e falou: Filho, hoje, independente do resultado, vai ter gente chorando aqui em casa. E aí saiu o resultado, o Dani foi pra cozinha ficar um pouco sozinho. O Heitor foi bem belo atrás e falou: Papai, por que você tá chorando? O moço mal ganhou? Gente, meu coração, eu não sabia onde é que eu enfiava meu coração. Ui. Ai, me passei Eu mal chorei. já. Eu chorei de ódio. Uma vez eu tava com o Heitor no supermercado e ele era bem pequenininho, ele tinha um aninho. E aí ele derrubou uma coisa, ele jogou uma coisa no chão que quebrou na mesma hora. E eu peguei e dei um tapinha na mão dele, assim, mas bem de levinho. E falei pra ele assim, não pode jogar no chão, filho. E nisso uma senhora começou a gritar comigo, uma senhora mais velha, começou a gritar e me chamar de cavalo, de monstro, de não sei o quê. E eu levei um susto, porque primeiro eu nem entendi que ela tava falando comigo, depois eu vi. Aí quando eu vi, tava a Patrícia do meu lado, começou a gritar com a mulher, e quando eu vi, eu tava gritando que tiveram que nos separar. Eu não fiz nada, mas eu só gritava, né, tipo... E eu nem me lembro o que eu falei, assim, porque tão fora que eu fiquei de mim, assim. E... tá. Acho que foi isso, gente. No geral, eu sou um amor. É, Faltou dois. faltou dois. Eu já tive surto com um aluno irresponsável, que eu tava dirigindo a peça e o aluno não se comprometia, deixou todo mundo na mão. Então eu tive um surto mesmo, eu não gosto de fazer isso. E fiquei também muito puto da cara, muito, quando eu gastei meu dinheiro pra ver Les Misérables no cinema. Ai, cala a boca, começou. Só o que me falta.
Eu tremia Só de que ódio. falta. Eu tremia de ódio. Eu tinha vontade de gritar e falar, para tudo! Com aquela Anne Hathaway arrasando no cinema. Ai, pá. Perfeita. Perfeito. Só. Chorando. Só. E ela morre em 8 minutos de filme. Falei, dei spoiler. Ela morre em 8 minutos de filme e a melhor coisa acaba. Ah, para, Daniel. Tá, pra quem que eu faço agora? Vini, te prepara. Quais são as top 5 coisas mais cafonas que as gays fazem na balada? Ah, é a tua cara essa pergunta, Vinícius. Vomitar nos outros. Ai, tô tenso, tô nervoso. Tratar mal os funcionários quando as pessoas não estão com razão. Ah, isso é péssimo. Não ter noção de espaço e sair batendo nas pessoas, derrubando bebida em todo mundo. Que ódio! Gente, faça uma aulinha de balé pra ter noção de espaço, obrigado. Conversar comigo fumando na minha cara, uma dor na cara. E quem passa empurrando os outros e não pede desculpa. Arrasou. Adoro. Arrasou, Melancólico. Vini. Tem uma coisa, posso falar? Não foi perguntado pra mim, mas eu preciso falar. Uma coisa que eu tenho ódio é das gays que ficam batendo leque nas festas. Eu tenho ódio. Odeio por quê? Eu tenho um ódio. E quando eu vejo, tá pá, pá, pá. Eu tenho vontade de arrancar aqueles leques e sair assim, ó. Tá, 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 tá. Era isso. Obrigada, gente. Então, gente, vou eu aqui indicar uma pessoa que eu acho maravilhosa. O nome dela é Pamela Facco. É uma fotógrafa paulista. O Insta dela é @pfacco, F-A-C-C-O. Essa fotógrafa, ela iniciou um projeto chamado Poesia com Elos, que eu vou ler para vocês a descrição do projeto dela. Um projeto de fotografia. Retirando a ideia da nudez como lugar erótico e quebrando os padrões estéticos. Todo corpo é perfeito. Então é uma fotógrafa que trabalha apenas com nudez artística e ela faz umas fotos lindas, só que ela sofre bloqueios do Instagram o tempo todo e a página dela é retirada e ela perde todo o conteúdo dela. Então, ano passado, ela foi a primeira pessoa a abrir um processo contra o Instagram por ter sua conta deletada. E frequentemente ela sofre quedas na conta dela. Mas enfim, é uma pessoa que bota sempre em discussões várias pautas sobre comunidade LGBT, sobre movimento feminista, ela tem muitas pautas sobre gravidez, então eu acho uma pessoa maravilhosa para se conhecer. O Instagram dela, das fotografias, é Poesia com Elos. Procurem. Gente, eu vou aproveitar para chamar o áudio de uma amiga muito querida que eu conheci lá no Rio de Janeiro. Ela é linda, ela é maravilhosa, famosérrima, e ela vai contar pra gente quais são top 5, top 5 de mulheres que super inspiram ela. Fala pra nós, Mariana Rios. Oi, Ju! Sou eu, Mari Rios. Obrigada pelo convite. Muito feliz em estar aqui com vocês, participando do programa. Bom, as 5 mulheres que eu mais admiro, assim, que são as minhas inspirações, eu acho que eu vou começar por uma brasileira que é a Ivete Sangalo. Eu sempre falo muito da Ivete, porque é uma pessoa que eu tenho oportunidade de conviver, de ver assim mais de perto todo o trabalho, toda a dedicação, o amor que ela tem pelas pessoas. Então é uma mulher que me inspira muito. E eu acho que a Ivete, ela faz o trabalho dela de uma forma muito leve, sabe? Por isso que ela me inspira, porque eu gostaria de ser mais um pouco assim. E eu acho que ela tem essa leveza nela, ela tem essa alegria, esse amor. E parece que é tudo fácil, sabe? O jeito como ela leva as coisas, leva a vida. Então é uma pessoa que eu gosto muito de estar perto e que serve de inspiração aí para todas nós. A quarta seria a Laura Cardoso, a dona Laura Cardoso, que é uma grande atriz. E eu tive a oportunidade de trabalhar com ela. E uma pessoa, assim, extraordinária. Uma pessoa sensacional. E uma mulher de muita força, né? Porque ela nunca parou. Ela nunca parou de trabalhar e ela se reinventa.
E as personagens delas são as mais incríveis, assim, dentro da televisão. E eu tenho uma admiração profunda pela Dona Laura Cardoso, profunda mesmo. A terceira, deixa eu pensar, eu acho que a terceira na minha lista ai, gente, são tantas mulheres, né? São tantas mulheres maravilhosas. Bom, a terceira é a Laís Souza, nossa linda ginasta. A Laís, mesmo passando por tudo que ela passou na vida dela, e toda essa dificuldade que eu imagino que deva ser o dia a dia dela, de um esforço tremendo, ela não deixa de levar alegria para todo mundo que está perto dela, e para quando ela está num programa de televisão e ela passa dessa mesma forma, de uma leveza, de uma delicadeza assim com a vida, sabe? E a gente olha para ela, na minha visão, assim, você começa a valorizar muito mais a sua vida. Então eu acho que ela não coloca dessa forma pra gente, mas é essa forma que eu consigo enxergar. Olhando pra Laís, olhando pra vida, olhando a pessoa que ela é. Eu tive também a oportunidade de conhecê-la e só tenho elogios a fazer pra essa menina. A segunda é a Marisa Monte. Eu sou muito, muito fã da Marisa Monte. A Marisa Monte é, além de uma grande mulher, uma artista completa. É uma luz no palco, que é algo que não dá para descrever. E a presença dela, como ela não se envolve em confusões, em contradições. Ela tem a vida dela, ela tem... Você não vê a Marisa Monte em todos os lugares. Você não vê ela o tempo inteiro na televisão, você não vê 500 matérias dela, você não vê ela querendo aparecer a qualquer custo. Eu acho que isso é uma questão que a gente precisa levantar assim nos dias de hoje, porque acho que existe um desespero assim hoje em dia, ainda mais com rede social, das pessoas no geral. E a gente precisa se policiar muito, porque acaba que você perde a sua discrição. E a nossa discrição perante a vida é uma coisa muito, muito importante. E eu acho a Marisa Monte assim, um exemplo disso. Exemplo de artista mesmo. De mulher de fibra. E eu tenho uma admiração enorme por ela. A primeira, para mim, a que fica em primeiro lugar, sem sombra de dúvidas, é a Beyoncé. Eu acho essa mulher assim... Olha, eu não tenho nem palavras para falar da Beyoncé. Porque para mim não existe uma artista como ela. A hora que essa mulher abre a boca para cantar, gente, é um fenômeno. E dança, e faz toda uma direção de palco. Todas as danças, as coreografias do show dela, ela que desenha, ela que desenvolve. E é surreal, acho que é uma coisa de outro mundo, assim, parece que ela é de outro planeta. A Beyoncé é um ET, ela não é desse mundo. Pra mim é uma das mulheres mais fantásticas que existem, assim. E exemplo de como você pode ser guerreira e fazer e acontecer acreditando na sua arte, no que você tem de melhor. E eu acho que ela é essa pessoa, assim. Muito obrigada, amei estar aqui com vocês. E essas são as mulheres que me inspiram, as artistas que me inspiram. Porque mulher tem muitas aí que inspiram a minha vida, o meu dia a dia, a minha forma de pensar. Mas essas são as 5 artistas que, se eu pudesse, eu traria aqui para dentro de casa para eu ter uma aula com elas todos os dias. Um beijo grande! Muito obrigado, Mari, pelo teu áudio. A gente adorou aqui do Pod 4 a tua participação e ficar sabendo de quais são as 5 mulheres que te inspiram. E eu vou revelar aqui também a nossa quinta pessoa que nos inspira muito, que é a cartunista Laerte. Essa é mais conhecida, mas é uma pessoa super relevante para a nossa cultura brasileira.
A Laerte é uma cartunista, ela estudou comunicação e música. E é isso, ela é a minha indicação, a quinta indicação nossa do Pod 4, né? E agora, chamada A Laerte, é a nossa quinta indicação. E pra quem não conhece a Laerte e quer conhecer um pouco mais, tem um documentário sobre ela na Netflix, que não tá nos patrocinando, que é o Laerte-se. E, gente, sigam ela no Twitter, Laerte Coutinho, porque ela faz postagens maravilhosas como essa, que ela posta todos os dias. Quem matou e quem mandou matar Marielle? Queremos saber, 746 dias. Arrasou. Laerte é muito foda. Eu vou agora perguntar e começar a nossa última rodada do nosso super jogo do Top 5 pra minha amiga Natasha Vilar. Natasha, tu tá preparada, meu amor? Se tu não tá, toma o teu Rivotril, porque agora eu vou te fazer uma pergunta e tu vai me responder o teu Top 5. É o seguinte, vale mundo, tá? Vale mundo, vale Brasil, vale América Latina, vale todos os continentes. Quais são as tuas top 5 mulheres que te dão mais tesão? Pronto, falei. Eu tô rindo porque eu pensei em um momento falar as mulheres conhecidas, né, assim, do meu dia a dia, mas eu não vou falar. Fala as conhecidas, fala as desconhecidas. Até porque tem muito crush querendo saber qual é o estilo, qual é o padrão que se encaixa aí. Eu gosto de mulher. Tipo, óbvio. Acho que é a Brie Larson. A Gal Gadot, que eu acho gata demais, socorro. Se aquela mulher chega perto de mim, eu já me derreto. Quem é ela? A Gal Gadot foi a que fez a Mulher Maravilha. Ah, sim. Ai, Jesus Cristo. Eu esqueci o nome de uma que eu acho linda demais, que o Ricardo e o Sam queriam que eu beijasse. E eu falei, posso? Posso. Tenho disponibilidade. Posso. Esqueci completamente o nome dela, gente. Ela se assumiu faz pouco tempo. E uma mulher que agora eu vou me declarar aqui um pouco, mas que eu nunca superei muito, assim, foi a primeira mulher que eu me apaixonei na vida, que é a Vigo. Que é minha amiga. Eu também, eu fiquei apaixonado por ela também, confesso. O Juliano também é apaixonado pela Vigo. Fiquei apaixonado pela Vigo. Ai, pois então. É difícil superar aquela pessoa ali. Falta só mais duas, amiga. Uma mina que eu tive muito um crush, assim, fortíssimo, é a Manu Liperti. Quem é essa? Que fazia malhação com a Gabi. Fazia malhação com a Gabi Medvedovsky. Linda. Que eu acho muito gata. E uma atriz de Hollywood, fala agora pra fechar, assim, só pra gente sacar uma, assim, que te deixa louca. Gente, a Jennifer Lawrence. Ai, sim. É uma mulher... Sério? Meu pai amado. Sério? Me descabelei, pra quem não tá vendo, eu estou descabelada agora. Completamente descabelada. Nossa, cheguei a suar. Jennifer Lawrence, if you are listening Entre em contato, amor, e meu Instagram é Vilar Jennifer Natasha. Lawrence. Jennifer Lawrence, se você estiver ouvindo esse podcast... @Daniel Colinha _ ator. Eu quero saber top 5 maiores humilhações que tu já passou na vida. Ai, gente, são muitas. São muitas. Eu sei, por isso que eu tô perguntando. São muitas. A primeira que me vem à cabeça é eu estar em cena no Natal pelo Mundo, no Natal Luz, para 2.000 pessoas e a peça tem que parar no meio porque o telão desligou. E apareceu no telão, reiniciando. Gente, isso foi muita humilhação. E a gente olhar pra... E a gente em palco. Gente, essa peça, eu, o Daniel e a Natasha fazíamos juntos. Nessa hora, eu entrava pulando numa dança. E no meio do meu salto, o telão do fundo apaga. E o telão, pra vocês entenderem, não é o telão que apaga, porque tudo era ligado ao telão. Então o telão apagou, a luz parou, a música parou, tudo parou. Foi tipo assim, pum! E é 2.000 pessoas te olhando e tu... Isso foi uma humilhação. Eu não fazia essa peça com eles, mas todo o sul do Brasil ficou sabendo dessa humilhação. Outra humilhação foi quando eu era adolescente e eu estudava em outra cidade. Eu morava em Santos, estudava em Cubatão. E a minha calça rasgou em Cubatão. Eu fui Tu estudava onde? Em Cubatão. Ok. E aí eu fui toda a viagem até a minha casa, umas 2 horas de viagem, caminhada, ônibus, com a calça rasgada e a bunda toda de fora. Não foi só tu, amigo, fica tranquilo. Que mais humilhação? Faltam 3. Uma vez, só pra falar de uma humilhação sexual, uma vez eu perdi a camisinha dentro da pessoa. E tive que buscar com o dedo. Voltando, outra humilhação. Jesus Maria José. Tive que resgatar com o dedo. Tô tentando pensar nas sexuais, que eu acho que é mais legal.
Jesus amado. Nossa, eu não sei. Que engraçado, eu sou uma pessoa que sou tão humilhada, eu não tenho humilhação pra contar. Tu nunca tava fazendo uma coletiva de imprensa? Tu nunca fez uma coletiva de imprensa e o palco caiu? Ai, tenho essa. Não, essa história é demais pra mim. Eu estava fazendo uma coletiva de imprensa do Natal Luz de novo. Nós, os atores, todos em cima, assim, montado dos pés à cabeça. E quando eu falo montado, eu digo assim, inclusive com flores e plantas na cabeça, de tão gigante que é o nosso figurino. E o palco desaba. Que desaba de um jeito que quando o ator enfia no palco, ele catapulta o prefeito de Gramado pro outro lado, assim. Foi amigo. Ai, gente. Eu vou perguntar pra Natasha então, gente. Amiga, é fofinha essa. Top 5 coisas que te trazem paz no meio do caos e te mostram que você não é um erro e que você não está errada nesse mundo. Ai, gente, ter um pisciano num pod 4 é necessário, eu acho. Então, top 5 coisas que me trazem, já esqueci o resto, paz e me mostram que eu não tô errada nesse mundo bosta. Então, eu acho que os meus amigos, que não são uma coisa, acho que nenhuma das coisas que eu vou falar serão coisas mesmo. Os meus amigos, eles, quando eu lembro, que é o tempo todo, que eu tenho eles na minha vida, assim, e quando a gente se fala e se liga e se apoia, e são pessoas que eu admiro demais e que eu me posiciono de uma forma muito parecida, eu acredito que eu tô do lado certo da coisa, sabe? E as pessoas me dão força pra seguir. Acho que tá com a minha família é uma coisa que me traz paz. Esses dias aconteceu uma coisa muito engraçada, que tava meu pai e minha mãe sentados no sofá, e eu fui e sentei no meio deles. E aí, antes do Gael nascer, foram 9 anos em que éramos nós 3 somente, né? E naquele momento que eu sentei ali e eu pensei, bah, quanto tempo eu não tinha de novo essa sensação, sabe? De nós 3 juntos. Só que agora é melhor porque eu ainda sei que tem mais alguém que completa essa situação de amorzinho, assim, que é o meu irmão. E que é um aliado que eu tenho pra vida, assim. E essa é uma situação. Dançar é uma coisa que eu parei há 5 anos, mas a Macarenando Dance Concert é uma companhia daqui de Porto Alegre que tem feito várias lives. Para quem tá nos ouvindo e não conhece, também é uma coisa legal de saber. Tem feito lives às 8 horas da noite, quase todos os dias, e aí esses tempos eles lançaram alguns desafios de coreografias muito amadas e eu fui fazer e me deixou muito feliz, me trouxe direto para mim. A dança é uma coisa que me devolve para mim mesma. Quarta coisa é... Eu tenho um amor absurdo por vistas. Então, vista assim de pôr do sol ou do céu mesmo. Ficar olhando para as estrelas e tudo mais, porque eu sinto uma conexão muito forte. Meio zazaueira, eu sei. Mas eu sinto uma conexão muito forte e eu acho que me vem uma fé, assim, de que as coisas vão melhorar. Não, é diferente dos que eu falei dos meus amigos, que é uma vontade que eu tenho de seguir, assim, de seguir em frente. É uma fé de que as coisas, para além de irem pra frente, elas vão ir pra frente de um jeito melhor. E eu acho que a quinta coisa que me traz paz é ouvir música. E com certeza vai ser 6, mas acho que eu falei de dança, falei de música, mas eu me considero mais atriz, né? Mais é difícil falar ser mais uma coisa que outra. Mas tá no palco é lugar que eu quero estar sempre, assim. De todos esses lugares, quando eu tô no palco, eu sinto que tudo que eu falei tá junto comigo, todas as pessoas, todos os astros, tudo tá junto comigo, e é ali onde eu penso assim, pra isso que eu existo, pra estar aqui. Acho que é isso. Massa. Desculpa, eu me lembrei de uma humilhação. Ai. Fala. É meio pesada, mas eu me lembrei. eu era criança, eu tava na 2ª série. E tu lembra ainda? Lembro, tá? Eu tava na 1ª série, na verdade. Eu faço aniversário em julho. E aí eu já sabia ler. Eu comecei a ler com 5 anos. E aí a minha mãe queria me botar na escola quando eu tinha 6, né? E nenhuma escola municipal aceitava. Porque eu fazia aniversário em julho, então eu teria que esperar 1 ano. E aí meus pais me pagaram 1 ano de escola particular, que foi a escola que me aceitou, né? E aí nessa escola, hoje eu me dou conta disso, tá? Eu era o único sujeito mais racializado na minha turma, assim. Eu não me considero um cara negro, mas eu sou racializado. Então toda a minha turma era branca e eu era o mais escurinho, né? Digamos assim, e tal.
E uma vez o dinheiro de um dos meninos sumiu e a professora disse na classe, fez eu levantar na frente da turma e dizer que eu que tinha roubado o dinheiro do guri. E eu dizendo que não fui eu, e não fui eu mesmo. E aí ela fez todo mundo olhar pra mim, a professora, e me fez entregar o dinheiro que eu tinha levado de lanche para dar pro guri comer o lanche dele. Daí eu fiquei sem comer meu lanche, acusado injustamente na frente de todo mundo. Eu tô chocado. E isso foi uma coisa muito humilhante que eu passei. Isso foi humilhante. Essa tua história me quebrou a full, e isso foi humilhante porque nós estávamos nos anos 80. Se isso acontecesse hoje, isso dava processo, essa escola fechava. Nossa, Gente, essa raiva, história... muita raiva, eu tô possuído agora. Eu não sei, eu não tenho justificativa se foi por eu ser o mais racializado da turma, mas me faz pensar sobre isso, assim, porque eu sempre fui muito CDF, desde sempre, desde da pré-escola. Então, minhas notas sempre foram perfeitas, eu sempre fui muito CDF, muito quieto. Então, eu não tinha a menor justificativa, que eu me lembre, pra ela me culpabilizar. Até porque eu também, além disso, sou uma pessoa super honesta, nunca roubei nada. Nem de pegar... Minha mãe sempre fez isso comigo, né? É bem criação de mãe preta, né? Que é aquela coisa, não deixa acharem que você que roubou. Então, eu nunca peguei nada que era meu. Então, até hoje eu não Amigo... entendo. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na minha vida é tretar contigo. Porque porque uma das coisas que mais me faz evoluir é porque a gente discorda um do outro. Eu acho que quanto mais a gente se discorda, a gente mais se aproxima, sabe? E eu acho que eu adoro também quando chega no fim das tretas que eu te digo, ok, tu tem toda a razão, sabe? Uhum. Talvez essa professora tenha sacado que tu talvez seja o menino mais pobre da classe. Talvez. E por isso ela tenha tomado a liberdade de fazer isso pra ti. Talvez. Eu discuto muito com a minha mãe sobre isso, porque a minha mãe acha sempre porque ela é negra. E eu acho, mãe, às vezes não é porque tu é negra, às vezes foi porque tu é pobre, sabe? Às vezes é porque tu é a pessoa mais pobre do rolê e a pessoa se sentiu autorizada, porque por a pessoa ser a pessoa mais pobre do rolê, ela pode ser a pessoa mais frágil também, sabe? Sim. Mas eu diria, Ju, que uma coisa talvez esteja atrelada à outra. Claro. Não, claro sempre tá, né? Porque... De alguma maneira tá. Sempre tá. Porque quem é que diz, sabe? Que Sim. o que denuncia que ele seria a pessoa mais pobre? Se não o fato de ele ser a pessoa mas mais às vezes, Natasha, por exemplo, assim, ó, a professora pode nem sacar que ele era negro, porque realmente tu olha pra pele do Dani, tem pessoas que podem sacar que ele vem de uma origem negra, tem pessoas que podem não sacar. Mas tem pessoas, por exemplo, que olham pra marca da roupa dele e sacam que ele é mais pobre, sabe? Do que uma outra pessoa. Sim. Verdade seja dita, sejamos justos, assim, né? Como foi algo muito traumatizante pra mim, a memória, ela se apaga, né, também. Então eu não me lembro de como aconteceu, eu não me lembro se foi o menino que me acusou, não me lembro se foi a professora que decidiu sozinha, eu não me lembro, eu só me lembro da professora me levantando e dizendo pra todo mundo que eu tinha pego o dinheiro do guri, que eu tinha que devolver o meu próprio dinheiro. E eu me lembro também depois de ver o guri comendo a comida que eu comeria com o meu dinheiro. Então, além de tudo, ainda passei fome. E era um dinheiro que pra minha família era muito pesado, porque meus pais mal podiam pagar essa escola, ainda me davam um dinheirinho para poder comer meu lanche. Então, enfim, eu me lembro disso. Então, não lembro a situação. Enfim, para não pesar o rolê, eu tenho que fazer uma última pergunta pro Juliano. Juliano Barreto, eu vou aliviar pra ti também, tá? Que nem a Natasha. Meu tema é fetiches. Gosto. Quais você aceita? Ou quais você já participou? Não precisa dizer se já participou, não. Quais você acha tesão ou queria testar? Quais fetiches? Top 5 fetiches. Gangbang. Lembrando que a loja Gang não está nos patrocinando. Vai que bobado, meu Deus. Deixa eu pensar. Homens suados. Homens, assim, sem estarem arrumados, assim, eu acho que sempre é um fetiche também. Uma coisa que eu lembro daquele filme que eu acho muito tesão, aquele filme do Lars von Trier, que é o filme Ninfomaníaca, que eu acho que é transar com pessoas falando línguas que eu não conheço, assim. Eu acho uma coisa que me dá muito tesão. Me escorreu uma lágrima e eu nem disse por onde. Falta 2, Ju. Outro acho que homens nórdicos, que eu acho que é algo, pra mim, tem
Tem isso, né? Até basta ver o meu namorado, que já dá pra ver que o meu gosto é por aí, assim. E acho que tem um fetiche, assim, com esse fetiche de conversão de héteros também é um fetiche que eu preciso assumir. Talvez eu me cure disso, mas eu preciso assumir que também faz parte do meu imaginário. Ou seja, o Julião tá se questionando se héteros realmente existem. Posso só comentar uma coisa que ficou me batendo aqui, de uma coisa que tu comentou, e eu queria trazer 2 indicações pro nosso público. Do último caso que o Dani contou, eu vou trazer 2 indicações pra vocês. Uma é a série Segunda Chamada, que está disponível no Globoplay, que você pode acessar gratuitamente agora nesse período de quarentena. Segunda Chamada é uma série produzida pela Globo, que conta histórias ocorridas numa escola de periferia chamada Carolina Maria de Jesus. Eu terminei ontem, eu chorava rios. Com a participação da Linda Quebrada, maravilhosa. Sim. E a outra coisa que eu vou indicar, que eu já vou dar um pouquinho de spoiler, é uma peça chamada Isto é um Negro, que tem uma cena que uma das atrizes fala: gente, eu estudava em Brasília e a gente foi ter aula sobre colonização brasileira e a professora falou uma coisa do tipo: então todos os escravos eram negros. Eu queria chamar a nossa colega aqui para mostrar como é que é um corpo negro. Então ela chama essa aluna e usa o corpo da aluna para mostrar como é que é um corpo negro para os outros. É uma peça que me marcou muito, então se vocês puderem ter a chance de assistir, eu indico super. O título da peça é uma pergunta, tá, gente? Isso é um negro? É uma pergunta. Eu também, eu vou me apoiar na indicação do Vini. É um dos trabalhos mais impactantes que eu vi nos últimos tempos. É de uma galera de São Paulo, que estava fazendo a EAD da USP, e fez esse trabalho que é realmente muito, muito forte. Eu queria fazer uma indicação também, já que o momento é de despedidas e de indicações. Top indicações. Falar pra vocês. Top indicações. Falar pra vocês que ontem eu terminei, a gente começou e terminou. Foi uma dica de uma grande amiga minha chamada Sara Sabá. Ela é uruguaia. Na verdade, ela é israelita, mas ela mora no Uruguai. E ela me indicou pra assistir uma série chamada Unorthodox. Ou, em brasileiro, a tradução é Não Ortodoxa, que tá no Netflix. Essa série é muito legal, essa indicação pra vocês, porque a gente sempre vê o que tá ali na capa do Netflix, né? E essa tá um pouquinho mais escondida, mas vocês procurem, porque é uma série muito legal, que fala sobre uma menina que é judia ortodoxa, se casa, mas decide optar por uma vida não ortodoxa. Bem interessante, vale muito a pena assistir. Também tem a ver com artes, passa por uma questão LGBTQI também, rapidamente. Vale muito a pena assistir. Gente, esse programa ele foi basicamente uma grande dica para todos vocês aí que estão isolados, em isolamento, em quarentena, para que vocês façam jogos com as suas parentes, amigos, famílias, online, presencialmente. Que tipo de coisas que a gente pode fazer já que a gente está em casa, né? E eu acho que essa lista de top 5 é uma grande ideia. Eu fiquei bem feliz de ter conhecido ainda mais meus amigos aqui do Pod 4 de uma maneira que eu não conhecia. Eu também, gente. Que bom brincar com vocês. Que, na verdade, quando a gente se encontra é sempre uma grande brincadeira. A gente passa se cagando de rir o tempo inteiro. Mas a gente nunca tinha feito nenhum jogo desse tipo, assim. E pra mim também foi muito legal. Pra encerrar, gente, eu queria dizer pra vocês uma coisa. Só fazer uma espécie de errata pra todo mundo. Nas nossas lives, nos nossos programas, principalmente nos de quarentena, a gente tem insistido muito na coisa do fique em casa, que a gente não fala. Quando a gente diz fique em casa, a gente não tá falando para aqueles profissionais, para aquelas pessoas que não podem ficar em casa, né? Eu mesmo, dentro da minha própria casa, tenho como exemplo um marido que é enfermeiro e ele não tem como ficar em casa. O emprego dele é na rua, é trabalhando na assistência com as pessoas. Essa frase fica em casa para ele não serve. E a gente tem esse entendimento. Então, vocês que têm a opção de não saírem de casa, fiquem em casa, porque isso vai ajudar as suas saúdes e também a saúde das outras pessoas. Nós precisamos agora de isolamento social para que a gente vença essa doença que pode sim, e não é uma coisa muito distante, virar uma tragédia muito grande. Então vamos ajudar todo mundo uns aos outros. Ai, abracinho, abracinho. E era isso, gente. Pode então ficar em casa, pode preparar joguinhos, pode fazer comidinha diferente, pode tudo que vocês quiserem. Beijo! Um beijo gigante. Beijo! Tchau, tchau.